Beleza, galera? Tranquilão? Beleza? Sou o professor Rogério, professor de Química, tá? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de ácidos, beleza? Nos capítulos anteriores eu falei para vocês sobre a teoria dos ácidos, tá? Falei sobre a teoria de Arrhenius, teoria de Bronsted-Lowell e teoria de Lewis, tá? Hoje a gente vai tratar sobre a classificação, apenas sobre a classificação dos ácidos, tranquilão? Beleza, mas vamos tratar da classificação dos ácidos desse carinha chamado Arrhenius. Lembra lá o que é um ácido de Arrhenius, tá? De acordo com esse carinha, Savant Arrhenius, tá? Ele falava o seguinte, que ácido é toda e qualquer substância que, quando colocada em água, sofre ionização, formação de íons, produzindo como único cátion o H+, beleza? Esse é o conceito de ácido de Arrhenius. Então bora para a classificação. Beleza, antes de eu explicar, vou dar um tempo, tu tira um print para a gente poder explicar, beleza? Beleza, tirou teu print? Agora bora lá. Classificação. Pessoal, como é que eu posso classificar aqui um ácido? Primeiro, galera, primeira classificação de um ácido é quanto à presença ou não de oxigênio. Todo ácido que apresenta oxigênio é chamado de oxiácido. Olha, oxi lembra oxigênio. Então, são aqueles ácidos que apresentam oxigênio. São chamados de oxiácidos. Ah, olha aqui, bonitinho. H2SO4 apresenta 4 oxigênios. HClO apresenta um oxigênio, é um oxiácido. Beleza. Pessoal, e aqueles ácidos que não apresentam oxigênio? Tá? Que não possuem oxigênio, são chamados de hidrácidos. Ó, HF, HCN, não apresenta o Ozinho aqui na fórmula molecular. Então eu classifico esses ácidos como hidrácidos. Então, gente, se tratando da classificação da presença ou não de oxigênio, eu posso classificar um ácido como hidrácido, quando não apresenta oxigênio, ou oxiácido, quando apresenta, beleza? Pessoal, eu também posso classificar de acordo com o número de elementos que a molécula vai apresentar, tá? Então, olha só, eu classifico quanto binário, quando apresenta 2 elementos químicos, ternários, quando apresenta 3 elementos químicos, e quaternários, quando apresenta 4 elementos químicos. Binários apresentam apenas 2 elementos, ó, H, Br, hidrogênio, bromo, 2 elementos, binário. H2S, hidrogênio, enxofre, 2 elementos, então é binário. Ternário, quando apresenta 3 elementos químicos, ó, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, ácido nítrico. Hidrogênio, fósforo, oxigênio, beleza? Ácido fosfórico, 3 elementos chamados de ternário. Quaternário lembra 4. Quaternário lembra 4. Então é um ácido que apresenta 4 elementos, tá? Hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. 4 elementos diferentes. Quaternário. Tranquilão, galera? Beleza. Então tu já aprendeu aqui classificar quanto à presença de oxigênio e quando não apresenta oxigênio. E quanto ao número de elementos. Agora a outra classificação aqui é quanto à presença de quantos hidrogênios ionizáveis o ácido vai ter. Pessoal, o que é um hidrogênio ionizável? É aquele hidrogênio que quando o ácido é colocado na água, tá? Ele se desprende da molécula formando um H+, beleza? Então olha só, se esse ácido, quando foi colocado na água, cada molécula produzir um H+, um hidrogênio ionizável, eu chamo ele de monoácido. Mono lembra 1. Monoácido é aquele que apresenta um hidrogênio ionizável. Por exemplo, HCl, tá? HCN, tá? Tem um hidrogênio aqui ionizável. Pessoal, e um diácido? Galera, só lembrando, tá? Os monoácidos também podem ser chamados de monopróticos, tá? Monoprótico lá em referência a Bronsted-Lowell, tá? Então, olha só, que é o doador de próton e o receptor de próton, beleza? Então, olha só, diácido também pode ser chamado de diprótico. Então, nós temos aqui, ó, di, lembra 2. Então, diácidos são aqueles ácidos que vão apresentar 2 hidrogênios ionizáveis. Exemplo, H2S, 2 hidrogênios ionizáveis. H2SO4, 2 hidrogênios ionizáveis. Tranquilão? Olha só como é fácil. Triácido, tri, lembra 3, quando apresenta 3 hidrogênios ionizáveis. Então nós temos aqui, ó, H3BO3, ácido bórico, H3PO4, também é o quê? Um triácido, beleza?
Agora, tetrácido, tetra lembra 4. Então, tetrácidos são aqueles que apresentam 4 hidrogênios ionizáveis. Exemplo, H4FeCN6. Esses 4 aqui, eles são ionizáveis, 4 hidrogênios ionizáveis. Então, se eu pegar, colocar esse ácido aqui na água, tá? Cada molécula vai produzir 4 hidrogênios ionizáveis, 4H+, beleza? Tranquilão, galera. Olha como química é fácil, tá? Difícil é tu aprender. Mas olha pra cá. Agora, professor, como é que eu classifico um ácido quanto orgânico e inorgânico? Tá? Galera, agora, presta atenção pra cá. Ácido orgânico é aquele que apresenta um grupo chamado carboxila. Esse grupo bem aqui assim, olha, COOH. Eu também poderia representar por CO2H. Ou posso representar dessa seguinte maneira aqui na fórmula estrutural, olha. Na fórmula estrutural plana. Tá? COOH, dá na mesma coisa. Então, galera, toda vez que tu bater o bago do teu olho na fórmula da molécula, tá? E tu identificar esse grupo chamado de carboxila, tá? Toda vez que apresentar é um ácido orgânico, beleza? Exemplo, CH3, COOH. Opa, olha o bichinho bem aqui assim, ó. COOH. Então, nós vamos ter aqui um ácido orgânico, tá? Chamado de ácido acético, beleza? Tá? Ou etanóico. Então olha só esse outro bem aqui assim, ó, CH3, CH2, COOH. Ei, isso daqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Só que aqui tá condensado, aqui tá bem, tá? Representado, ó, tá aberta, né, a estrutura. Então, galera, apresentou carboxila é quem? Um ácido orgânico, beleza? Professor, e um ácido inorgânico? Um ácido inorgânico é aquele que não apresenta o grupo carboxila, tá? Quando não apresenta esse grupinho aqui. Exemplo, HI, HF, H3PO4, H2CO3. Professor, tem o CO3. Ei, tá? Esse daqui é o ácido carbônico. Tem carbono? Tem, mas não apresenta carboxila. Então, logo, não é um ácido orgânico, e sim o quê? Inorgânico. Tranquilão, galera? Bora falar agora sobre volatilidade dos ácidos, tá? Já tirou o print lá? Se não tirou, volta à aula, tá? Dá uma pausa, tira o print, que agora lá vem bomba. Não, brincadeira, tá? Te acalma. Química é fácil, difícil é tu aprender. Então presta atenção pra cá, não vacila na parada. Não pisca, não respira. Olha só, bem aqui assim, bora falar um pouquinho sobre a volatilidade, tá? Classificação quanto à volatilidade. Eu vou ter aqui ácidos voláteis, e ácidos não voláteis. Que eu também posso chamá-los de fixos, tá? Pessoal, mas explica primeiro aí, que diabo é esse negócio de volátil? Volátil, galera, é a característica que uma substância tem de passar do estado líquido para o estado gasoso, tá? Primeiro, essa característica é dada quando o ponto de ebulição é bastante baixo. Se o ponto de ebulição de uma substância é baixo, então ela evapora com facilidade. Porque tu consegue sentir o aroma do álcool ou de um perfume. Por quê? Porque o ponto de ebulição da substância presente é baixo. Então eles evaporam com facilidade, tá? Então olha só, os ácidos voláteis, tá? Nós vamos ter, são vários, tá? Eu posso te dar exemplo aqui de ácidos voláteis. H2S, HNO3, tá? HCl e assim por diante. Vários ácidos são voláteis, tá? Só em os ácidos não voláteis fixos, nós temos aqui, olha, o H2SO4, tá? A nível de prova, H3BO3 e H3PO4. Galera, a nível de prova, tu tem que saber que esses três ácidos aqui,
tá? Ácido sulfúrico, H2SO4, ácido bórico, H3BO3 e ácido fosfórico, H3PO4, eles são fixos, ou seja, eles apresentam alto ponto de ebulição, que dificulta a evaporação dele facilmente, tá? Então aqui, todos os demais hidrácidos, oxiácidos, eles vão ser quem? Voláteis, tá? Eles vão evaporar com facilidade. Beleza, galera? Tranquilão? Tira o print. Tirou o print? Beleza. Mas agora eu vou falar, para fechar a classificação aqui com vocês, na verdade ainda não vou fechar hoje, tá? Que vou ter que falar ainda sobre força dos ácidos, tá? Para fechar, para saber se um hidrogênio é ionizável ou não, depende da estrutura da molécula. E tem duas exceções que são importantíssimas, que às vezes caem em prova. Então, se cair na prova, não vacila. Então, olha para cá. Quais são essas exceções, professor? H3PO3 e H3PO2. Tá? Nós temos essas duas molequinhas aqui. Tá? Essas duas molequinhas, bem aqui assim, eu quero que tu preste bastante atenção nelas. Olha para elas direitinho aí. Tá? Beleza. Olhou para elas? Então bora desenhar elas aqui, a estrutura aqui, fórmula estrutural plana delas. Então olha só, não vacila. Te liga só bem que assim, ó, tenho 3 oxigênios, tá? E ligados a esses oxigênios bem aqui, eu tenho hidrogênio aqui e hidrogênio aqui, tá? E o outro hidrogênio está ligado bem aqui assim. Beleza, olha só essa primeira estrutura aí, tá? Agora essa outra bem aqui assim, eu tenho fósforo, tenho 2 oxigênios, tá? Então aqui eu vou ter essa estrutura bem aqui assim, ó. Então te liga bem aqui assim, ó. Olha para elas aí. Não são diferentes? Beleza. Então olha aqui. Essa estrutura, galera, o hidrogênio ele vai ser ionizável toda vez que ele estiver distante do átomo central. Tá? Quanto mais distante do átomo central, mais facilmente ele vai se desprender da molécula quando for colocado em água. Tá? A água é a causadora da ionização dele. Então olha só. Esses 2 hidrogênios aqui, eles são ionizáveis. Então, se eu colocar em água, vai haver a ruptura dessa ligação aqui covalente, dessas 2 ligações covalentes, e esses hidrogênios eles vão se transformar em H+, tá? Eles vão se transformar. Então, essa molequinha aqui, H3PO3, tá? Ela é o quê? Um diácido. Diácido. Beleza? Ela apresenta 2 hidrogênios ionizáveis, apesar de tu olhar e ver 3 aqui. Apresenta apenas 2. Porque esse hidrogênio aqui, ele não é ionizável, porque ele está diretamente ligado ao átomo central. Beleza? Agora olha essa estrutura aqui. Tu tens aqui o hidrogênio que está distante do átomo central. Tá? Apesar dele apresentar 3 hidrogênios aqui, tá? Ele vai ser um monoácido. Monoácido. Ele não é um triácido, monoácido. Somente esse hidrogênio aqui, se essa ligação covalente for rompida, se transforma em H+. Esses 2 aqui, eles não são ionizáveis, porque eles estão diretamente ligados ao átomo central. Beleza? Já que o fósforo aí é mais eletronegativo. Então, para ser quebrada essa ligação, para ocorrer a cisão dela, vai ser demandada uma grande quantidade de energia. E a energia aqui não vai ser suficiente para romper essas 2 ligações. Tá? Então, a nível de prova, quero que tu saiba, que é importante tu saber. Quanto o hidrogênio estiver mais distante do átomo central, ele vai ser ionizável. Se ele estiver ligado ao elemento central, ele não é ionizável. Então aqui nós temos um diácido, H3PO3, e aqui nós temos um monoácido, H3PO2. Beleza? Tira o print aí, tá? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? No próximo tópico nós vamos falar sobre força dos ácidos, beleza? Força dos ácidos, e vamos resolver também falar sobre nomenclatura dos ácidos, tá? Resolver exercício para a gente poder iniciar bases. Tranquilão? Fiquem com Deus, abraço, beijão para todos.